Olá pessoal, tudo bem? Então aqui nós vamos resolver alguns exercícios sobre cinética química, né? E eu vou resolver as duas folhinhas que eu passei para vocês de cinética, uma de revisão e a outra que valeu nota. E eu também vou revisar com vocês alguns exercícios do livro, beleza? Então o que não for cair na prova eu não vou resolver. Eu vou começar com essa folhinha que é de revisão. Essa é a folhinha da revisão lá, que eu passei no plantão. E para quem não foi no plantão, também entreguei fisicamente essa folhinha, né? Bom, a número 1 a gente não vai fazer. Número 2. Número 2 é teoria, né? Isso. Então, ó, processo de deterioração dos alimentos consiste em várias reações químicas, incluindo a oxidação. Diversas estratégias são utilizadas para aumentar a vida útil de um alimento embalado. Assinale a alternativa que apresenta uma ação que diminui a velocidade de reação de deteriorização dos alimentos. Então, todas aquelas técnicas que a gente reviu já sobre temperatura, pressão, superfície de contato, tudo que acelera, se eu fizer o oposto, desacelera. Então, se aumentar a temperatura acelera, diminuir a temperatura desacelera, certo? A deteriorização dos alimentos, né, das bactérias, é muito por conta da ação das bactérias. E as bactérias, né, elas precisam de calor e de oxigênio para que elas possam fazer o metabolismo delas e decompor os alimentos, né? Então, adicionar mais gás oxigênio dentro da embalagem não é uma boa alternativa. Deixar em temperaturas elevadas também não, tanto é que a gente utiliza a geladeira para preservar os alimentos, né? Embalar os alimentos a vácuo seria o melhor, porque o alimento a vácuo tira todo o gás oxigênio e as bactérias não vão ter gás oxigênio para fazer respiração celular, correto? Número 3. Em processos industriais, a velocidade com que os metais reagem com ácidos influencia diretamente a eficiência de tratamentos químicos, como a limpeza e remoção de impurezas. Para estudar esse fenômeno, pesquisadores analisaram a reatividade do zinco quando colocado em contato com uma solução de ácido, né? Em mesma concentração em diferentes ensaios. Em todos os testes, a quantidade de zinco e a concentração do ácido foram sempre as mesmas, né? A única variável foi a forma física do metal. E aí ele quer saber, né? Considerando os princípios da cinética química, é correto afirmar que o zinco reagirá com maior rapidez em forma de lã, em forma de pó, em barra maciça ou chapa, né? Chapa e barra não, porque eles têm pouca superfície de contato. Aí ou é lã metálica seria o tipo bombril, que é fio, né? Ou em pó. Só que entre fio e pó, o menor ainda é o pó. Porque esse exercício aqui está falando pra gente sobre superfície de contato. Quanto menor for a superfície, menor for o tamanho, né? Maior a superfície de contato entre o sólido e o que não é sólido, né? No caso aí que é o líquido, que é o ácido, né? Então, o pó fino, ele é o mais rápido aí. Bom, em processos industriais, o uso de catalisadores é essencial para aumentar a eficiência das reações químicas e reduzir custos de produção. Durante uma aula de química industrial, são feitas as seguintes afirmações sobre os papéis dos catalisadores. A adição de um catalisador torna uma reação não espontânea em espontânea? Falso. O catalisador somente acelera a reação. O catalisador atua reduzindo a energia de ativação necessária para que a reação ocorra? Verdadeiro. A presença de um catalisador pode aumentar a velocidade com que a reação ocorre? Verdadeiro. Após a participar de uma reação, o catalisador é consumido e não pode ser reutilizado. O catalisador não é consumido porque ele não reage, gente. Então é o 2 e o 3, né? Letra C aí também. Sobre gráfico, né? Não vai ter coisa sobre gráfico, então a gente não precisa fazer. Aqui sobre energia de ativação, né? Então, a reação química entre as moléculas gasosas A e B, então tá aqui, forma AB, né? Como mostra a figura. E aí a gente tem aqui a colisão entre essas moléculas, né? Para que a colisão entre as moléculas A e B sejam efetivas, é necessário que a energia da colisão seja maior ou igual, né? A energia para a formação do complexo ativado.
A energia relacionada à formação do complexo ativado, esse é nome de energia de ativação, né? Então é maior ou igual energia de ativação, letra D. Aqui é o mesmo experimento, né? Nós temos aqui aquele mesmo princípio. Eu tenho experimentos entre pulverizado, comprimido e pulverizado, né? Concentrações 1 mol ou meio mol e várias temperaturas diferentes. Aí ele fala assim: o experimento em que a massa do carbonato reagiu completamente com menor intervalo de tempo. Então, em comprimido, não dá para ser, né? Então vai ser pulverizado, correto? Em meio mol, não vai ser também, porque tem pouca concentração. Então vai ser pulverizado e 1 mol. E a temperatura, ó, 65 graus Celsius, né? Bom, outro exercício que eu vou fazer. Aqui esse exercício 10 é a mesma coisa, né? Tenho aonde que vai acontecer mais rápido a reação química, né? Aqui no número 10. Tenho lâmina de aço ou palha de aço? Lâmina não, né? Vai ser na palha. 6 mols ou 1 mol? 6 mols. Então, 4 aqui. Essa é a primeira lista. A segunda lista vai ter a mesma coisa. A única coisa diferente que eu quero fazer aqui com vocês é sobre a lei da ação de massas, né? E eu vou fazer exercícios do livro sobre lei de ação de massas. Então, a gente vai revisar lá, mas a gente pode começar aqui, ó. Nós temos uma reação A mais B que produz C mais D. Essa aqui é uma reação não elementar, porque ela não acontece numa etapa só. Ela tem 2 etapas, ó. E ela tem etapa lenta e etapa rápida. Quando tem etapa lenta e etapa rápida, a constante ela é da etapa lenta. E é sempre o reagente apenas. Então eu só vou olhar para o A, certo? Então vai ser K vezes A elevado a 1. Letra A. Vamos lá fazer os exercícios do livro, né? Eu vou abrir aqui o livro para vocês, ó. E a gente vai fazer os exercícios do livro lá na frente A, no capítulo 5, página 48. Página 48 não, desculpa, porque é fatores que influenciam a reação química. Então, não é aqui. É no capítulo 6, Lei da Ação de Massas, página 57. Nós vamos fazer exercícios desse capítulo aqui. E nós vamos fazer exercícios aqui do aplicando conhecimentos, correto? Então vamos lá, ó. De novo, eu tenho aqui uma... Deixa eu colocar uma cor aqui. Ó, nós temos aqui uma reação elementar. O que é uma reação elementar? É uma reação que só é feita numa única etapa, certo? Só tem uma única etapa. Não tem etapa lenta, não tem etapa rápida, não tem tabela. Então, a constante, né, da velocidade vai ser somente os reagentes. Vamos conferir só se está tudo balanceado, né? Porque os coeficientes estequiométricos que são colocados aqui, eles influenciam na reação. Então, analisando se está balanceado ou não, a gente vai ver, ó. Nós temos um carbono, aqui um carbono, perfeito. 2 cloros. Aqui eu tenho um cloro, mais um cloro, 2 cloros. Aí aqui eu tenho 4 hidrogênios, aqui eu tenho 3 com mais um, 4. Então a reação já está balanceada, perfeito. Eu só vou analisar os reagentes, é só eles que me importam. Então vai ser K vezes CH4 elevado à primeira, vezes Cl2 elevado à primeira. A ordem vai ser a soma, 1 mais 1, que é 2. Então, vai ser letra B, né? Perfeito. Aqui, ó, nós temos uma reação não elementar. Porque a gente tem, né? A gente tem aqui 3 etapas, ó. Uma etapa rápida, uma etapa lenta e uma etapa rápida. Qual é a lei da rapidez da reação? Vai ser sempre da etapa lenta. E eu só vou analisar os reagentes. Como já tem esses números aqui, o número 2, já está balanceado. Então, velocidade é igual a K vezes H2
elevado ao quadrado vezes O2 elevado à primeira, e a ordem vai ser 2 mais 1, que é 3, certo? Bom, na número 3, nós temos uma reação também que não elementar. E ela acontece em 3 etapas, só que diferente dos exercícios de cima, nós temos aqui as concentrações variam e a velocidade da reação também varia, a rapidez da reação também varia. Então, nós vamos ter que encontrar a proporção, né, que está variando esses reagentes e aí montar a reação. Então, nós vamos ter que fazer, né, lembrando que para a gente descobrir, né, qual é a lei da rapidez, que é a letra A gente tem que analisar primeiro o item A e depois o item B. Então vamos lá para o item A. A velocidade de A vai ser a concentração de A, elevado a um número igual à velocidade de A, certo? Então, aqui no exercício, nós temos que analisar um trecho em que a concentração do A, que são esses 3 valores, certo? Esteja variando, ou seja, de 0,1 foi para 0,2, mas a concentração de B não pode variar, como aqui, por exemplo, 0,2 indo para 0,2. Então, a linha 1 para 2 é uma boa linha para analisar o item A, certo? Então, o item A foi de 0,1 para 0,2, ou seja, eu multipliquei por 2. Aqui a concentração foi por 2 também, 24 vezes 2 é 48, então aqui também foi vezes 2 na velocidade. O B se manteve constante, então isso é perfeito, tem que ser vezes 1 mesmo, né? Então, na hora de analisar o A, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui que a concentração de A, então, concentração de A, que foi 2 vezes, que aumentou, certo? Então, A elevado... A concentração de A, que é 2, né? Elevado a algum número, que a gente vai chamar de A, tem que dar a constante, né? A proporção da velocidade, que foi 2. Então, 2 elevado a que número me dá 2? É 1. Então, o valor de A é 1. O de B vai ser a mesma coisa. Concentração de B é igual a elevado a x igual a velocidade de B. Vou trocar de caneta. Para o B, consegue perceber que aqui não variou? 0,2 para 0,2? Não variou. Mas aqui, de 0,2 para 0,4 variou, vezes 2. Só que o A está variando, 0,2 para 0,1, dividiu por 2. Eu não posso pegar esse trecho 2 e 3. Não posso. Para o B, porque está variando A e está variando B. Eu tenho que pegar um trecho em que varia A e não varie B. Varie B e não varie A. Então, olha só. Se eu pegar aqui da primeira para a terceira linha, também está variando B, vezes 2. Certo? E se eu pegar o trecho, né? Se eu pegar o trecho de 1 e 3 para A, tá vezes 1. Então tá perfeito, porque tá variando B e não tá variando A. Aqui no caso para B, né, a velocidade foi de 24 para 192. Se eu fizer 192 dividido por 24, dá 8. Então aqui aumentou 8 vezes. Então aqui vai ser, velocidade de B vai ser, né, a concentração de B, que foi 2, elevado a um número, que a gente vai chamar de B, né? Aqui, foi vezes 2. E a velocidade foi 8. Então, 2 elevado a que número, né? 2 elevado a que número me dá 8? 3. Então, aqui é 3, certo? Porque 2 elevado a 3 é 8. Na hora da gente montar a expressão matemática, né? Vamos montar a expressão matemática aqui. Velocidade vai ser K vezes A, né?
Aqui o nosso reagente chama A mesmo, então é A elevado a 1 vezes B elevado a 3. Letra B, qual é a ordem da reação? A letra B pergunta pra gente a ordem da reação. A ordem da reação é só fazer A mais B, né? Que são as potências aqui, ó. 1 mais 3, 4. C. Qual é o valor da constante cinética? Isso aqui é muito importante, porque vai ter na nossa prova também. O valor da constante cinética, a gente vai pegar a fórmula K vezes A vezes B. E nós vamos pegar sempre a primeira linha para o cálculo. Deixa eu apagar tudo aqui para ficar menos poluído. A gente sempre vai pegar a primeira linha. Então, a gente vai fazer o quê? Nós vamos pegar esses valores aqui e vamos substituir. Nós temos aqui o V, o A e o B, certo? Então, velocidade temos? Temos. Quanto que é? 24. Então, aqui velocidade é igual a 24. Igual a K vezes o A é 0,1. Vezes o B, que é 0,2, né? Isso. Elevado ao cubo. Para ficar mais fácil, né? Eu vou arrumar aqui já, ó. O K fica aqui, o 24 passa, fica em cima, né? E esse 0,1 vezes 0,2 passa dividindo. Eu vou colocar em notação, porque em notação, para fazer o cálculo, fica mais fácil na mão. Então, aqui fica, ó, 1 vezes 10 a menos 1, vezes 2 vezes 10 a menos 3, a menos 1, elevado ao cubo. Olha só para você ver como fica mais fácil. 1 vezes 10 a menos 1, vezes 2 elevado ao cubo é 8. Vezes 10, menos 1 vezes 3, menos 3. Então, fica 24 dividido por 8 vezes 10, menos 1, menos 3, menos 4. Então, fica 24 dividido por 8, que é 3, vezes 10. Aqui, ó, tem um zero aqui, correto? Porque é 24 vezes 10 elevado a 0. 0 menos menos 4 é 4 positivo. Então, esse é o valor. Não tem unidade de medida, tá? Fica 3 vezes 10 a quarta mesmo, desse jeito. Vamos fazer outro parecido? Aqui, ó. No número 4, nós também temos, ó. Esses são os reagentes, né? Que é o NO2. Oxi. O NO2, né? E o CO. Então, aqui, ó, NO2 e CO, né, na tabelinha. Então, vamos achar a rapidez da reação, né? Então, de novo, aqui, ó, do 1 para o 2 está variando o NO, não está variando o CO e está variando a velocidade. Então, fica 2 para 4 foi vezes 2. E 20 dividido por 5 é 4. Então, aqui aumentou 4 vezes e aqui aumentou 2 vezes. Então, para o NO, vai ser um número, né? Que é 2, elevado a x, que é igual a 4. Então, o x vale 2, certo? Para o B, então vamos colocar aqui embaixo, porque é assim que eu quero na resolução, né? Então, a gente vai pegar o NO2. Então, o NO2 é igual a 2 elevado a x, que é igual a 4. Então, isso é igual a 2. Para o CO, né? Nós vamos pegar que linha? Deixa eu trocar a cor do CO aqui para ficar tudo mais visível para vocês. Então, o CO vai ser o quê? Do 1 para o 2, o CO não está variando, tá vendo? Porque tá indo de 2 para 2. Mas, aqui, se eu pegar, por exemplo, de 1 para 3, vai de 2 para 4. Mas o NO2 também vai de 2 para 4. Então, eu vou pegar de 2 para 3, ó. Porque de 2 para 3 aqui faz vezes 2. E aqui faz vezes 1. Então, tá tudo certo, né? A velocidade não alterou. Mas não tem problema. Vezes 1. Perfeito.
Então, aqui o CO vai ser 2 elevado a y, que me dá, né, um valor que vai ser o valor 1. Então, 2 elevado a que número me dá 1? 0. Certo? Então, na hora da gente escrever a constante, vai ser velocidade é igual a K vezes NO2 elevado a 2 vezes CO elevado a 0. Ou não precisa nem escrever o CO, né? Na letra B, qual é a ordem de reação, né? Em relação ao NO2 e em relação ao CO. O NO2, a ordem é 2. E o CO, a ordem é 0, né? Se for a ordem da reação total, né, a global é igual a 2, de segunda ordem, né? C. O que acontece com a rapidez se a concentração do NO2 triplicar? Do NO2 triplicar. Então vai ser aqui, ó. O NO2 não é NO2 elevado ao quadrado? Se ele triplicar, ou seja, e se a minha concentração triplicar, o que acontece? 3 ao quadrado, 9. Então vai aumentar 9 vezes. O que acontece com a rapidez se a concentração de CO dobrar? O CO não é assim? Então, 2 elevado a 0 é 1. Então, não vai alterar em nada. Correto? Perfeito. Aqui na número 5, nós também temos uma reação que não é elementar, correto? E ela tem etapa lenta e etapa rápida. Lembrando que a gente sempre pega etapa lenta. Então, a velocidade aqui vai ser K vezes NO ao quadrado vezes H2 elevado à primeira. Ordem global da reação. 2 mais 1, 3. Então, letra E aqui. Certo? Tranquilo, né? Olha aqui esse exercício aqui, né? Vamos montar a ordem de reação dele? Ó, 0,1 para 0,1. Não é legal para o AB, né? Então, nós vamos pegar de 0,1 para 0,2. Perfeito, né? Só que aqui também está variando 0,1 para 0,2 no C. Perfeito. Então, vamos começar assim, ó. Aqui 0,1 para 0,1 não está variando. Mas aqui de 0,1 para 0,2 está variando. Está variando 2 vezes. E a velocidade também foi vezes 2. Então, na hora de eu fazer a expressão do C, o C fica, né? Velocidade de C fica, então, C elevado a x é igual a velocidade de C, né? Então, o C vai ser 2 elevado a x, que é igual a 2. Então, o C vale 1. E o AB, a gente vai pegar um valor aqui que seja, né? Que esteja variando o AB e não esteja variando o C. Então, o C não está variando esse trecho aqui, ó, tá vendo? Mas aqui está variando o AB. Foi vezes 2. E aqui é vezes 1, né? Então, o AB vai ser igual a 2 elevado a y, que é igual a 1. Então, y é igual a 0. Na hora de montar a constante dessa reação, vai ser velocidade é igual a K vezes AB, né, elevado a 2, vezes C2 elevado a 0. A ordem global é 2. Se for ver a ordem de cada um, do AB a ordem é de segunda ordem e o do C é de 0, né? Se eu tiver que calcular o valor de K, como é que seria? Vamos calcular o valor de K aqui? Não está pedindo, mas a gente vai calcular. Velocidade é igual a AB ao quadrado vezes C2 elevado a 0. Tem o K aqui também, né? Então, a velocidade, lembrando que a gente sempre pega a primeira linha. A velocidade é igual a 1, igual a K vezes o A,
que é 1 vezes 10 a menos 1 ao quadrado, vezes C, que é 1 vezes 10 a menos 1 elevado a 0, né? Então, aqui o K vai ser 1 dividido por 1 vezes 10 a menos 1 ao quadrado, vezes 1 vezes 10 a menos 1 elevado a 0. Então, 1 vai ser 1 vezes 10 a menos 1 ao quadrado, vai ser 1 ao quadrado é 1, vezes menos 1 vezes 2, menos 2, vezes 1 vezes 10 a menos 1 elevado a 0 vai ser igual a 1. Então, aqui vai ser 1 dividido por 1 vezes 10 a menos 2. 1 dividido por 1 é 1 mesmo. Vezes 10, né? 0 menos 2. 0 menos 2, né? É 2 positivos. Então, aqui o K vai ser igual a 10. Opa, 100, né? Porque são 2 zeros. K igual a 100. Certo? Então, sem nenhum segredo, é isso que vai ter na nossa avaliação lá. Tudo bem? Aqui, né, o K a gente deixou na potência, mas poderia ter colocado, né, os 4 zeros que lhe pertencem, que é 30.000. Tá bom? Então, esses são a resolução dos exercícios. Estudem por eles. Na prova na parte de cinética, nós vamos ter 4 exercícios. 3 deles vão ser sobre isso aqui, certo? Sobre lei de velocidade. Então, estudem bastante essa parte. Beijinhos e tchau, tchau.